Hum, então, pessoal, bem-vindos à nossa aula. Eu sou a professora Umbelina, né, sou professora da Universidade Federal de Pernambuco. Agradeço aqui ao convite que nos foi feito, né, para que a gente pudesse estar com vocês para conversar um pouquinho sobre esse assunto, né. Esse assunto diz respeito ao pronunciamento técnico CPC-10, e é remuneração ou pagamento baseado em ações. Esse pronunciamento, ele é bem legal, ele é, inclusive, bastante específico, né? Ele é um pronunciamento que ele é bem pontual, né? É um daqueles tipos de pronunciamento que não se aplicam a todas as companhias por um motivo bem simples. A gente pode começar pelo próprio título, né? Então, remuneração ou pagamento baseado em ações. Então, se eu vou fazer, né, realizar um pagamento baseado em ações, o primeiro pré-requisito é que existam ações, sem as quais os pagamentos não poderão ser feitos. E essas ações a que se refere o pronunciamento são ações da própria companhia. Então, a gente pode chegar à conclusão que nós estamos falando aí de sociedades anônimas, né? Sociedades anônimas são aquelas sociedades cujo capital social é dividido em ações, então diferente das limitadas, né, que é dividido em cotas. Então as SAs, elas possuem o seu capital social dividido em ações. Então esse pronunciamento ele é específico, ele só pode ser aplicado nesse tipo de companhia, porque ela vai realizar o pagamento, né, de suas transações, ela vai realizar o pagamento de algumas remunerações baseado no valor das suas ações, por isso que é pagamento baseado em ações, né? Outro detalhe que também é muito importante, bastante particular desse CPC, é que é necessário que essas ações tenham um valor no qual a gente possa remunerar ou realizar o pagamento. Daí decorre que, além de ser uma sociedade anônima, é fundamental que ela seja de capital aberto, né? Porque ela vai ter aquelas ações listadas em bolsa e essas ações vão ter um valor. Então, o pagamento baseado em ações diz respeito ao valor pelo qual aquelas ações daquela companhia estão listadas em bolsa. Pagamento baseado em ações, então, está reportado aí para as sociedades anônimas de capital aberto. E aí a gente pode pensar, pô, mas isso existe, né? Como é que funciona? Então, isso é bem comum, tá, pessoal? Mas é bastante comum, principalmente para a remuneração aí de equipes, de executivos, de funcionários, e está muito associado, pessoal, ao atingimento de metas, né? Então, a gente vai agora motivar a equipe, a gente vai desafiar uma equipe, a equipe de vendas, a equipe de relacionamento com clientes e tal. Como é que a gente fideliza esse pessoal? A gente realiza, né, esse pagamento ou remunera esse pessoal e a gente vincula essa remuneração ao preço da ação. E como é que o funcionário vai se sentir motivado? É simples. Se o pagamento vai ser baseado em ações, quanto mais valorizadas as ações estiverem em bolsa, mais o funcionário ele vai receber mais, concorda? Então, imagine que o papel, imagine uma companhia XPTO, uma companhia qualquer. Então, essa companhia tinha uma ação, e essa ação ela estava no mercado a R$30. Então, aí, olha, a gente vai te remunerar baseado no preço da ação, né? Pagamento baseado em ações. Então, a tua remuneração ela vai ser baseada em ações. Então, quanto mais valorizada estiver a ação, mais o funcionário recebe mais, né? Porque o papel valoriza, ele recebe mais. Então, isso faz com que haja um alinhamento de interesses entre a empresa e o funcionário. O funcionário vai trabalhar mais, porque ele trabalhando mais, a empresa lucra, e a empresa lucrando, o preço das ações, por tabela, tende a melhorar. Claro que isso não é uma regra linear,
Mas, em princípio, uma empresa que tem um bom desempenho no mercado, seus papéis sobem e vice-versa. Se ela tem um desempenho ruim, se ela tem um prejuízo atrás do outro, o preço das ações cai. Então, ó, eu vou te remunerar e eu vou atrelar a tua remuneração ao preço do papel na bolsa. O cara vai dar o sangue para poder essas ações subirem, para poder ele receber mais. Outro detalhe importante é que a gente não trabalha com remuneração baseada em ações sobre todo o salário, tá, pessoal? Isso daí é um bônus, é um plus. Então, ó, tu vai ter teu salário normal, tu vai ter tua remuneração normal, e se você bater a meta, sei lá, X unidades vendidas no ano, vamos colocar desse jeito, 2 milhões de unidades vendidas. Se você bater essa meta, então você vai ter, além do teu salário, né, além da tua remuneração habitual, a gente vai te remunerar, né, baseado aí em um lote de 100 ações. Então, o cara vai pipocar aí para poder fazer com que a empresa lucre pra caramba, e aí isso seja refletido no valor do papel na bolsa e ele ganhe bem mais. Então, por isso que isso é super comum, tá? Para remuneração de equipes, de executivos, de líderes, tá? Porque isso daí é o que a gente chama de... você faz um alinhamento de interesses entre o funcionário e a companhia, tá bom? Então, vamos seguir aqui adiante. Então, o objetivo do pronunciamento técnico CPC 10 é estabelecer procedimentos para reconhecer, né? Reconhecer esse valor, reconhecer esse pagamento, né? Compreender como é que esse valor ele é formado e divulgar, né? Divulgar isso nas demonstrações contábeis, né? Então, o objetivo é que você possa capturar esse valor, como é que a gente vai contabilizar essa transação, né? Por quanto isso vai ser contabilizado e como que eu vou divulgar isso nas demonstrações contábeis, tá? Então, como eu já tinha conversado com vocês, esse tipo de pagamento ocorre com muita frequência em empresas que possuem em seus planos de remuneração a entrega, né, de ações ou opções de ações a empregados que cumpram determinadas metas pré-estabelecidas. É o que eu estava conversando com vocês, é uma meta de venda, uma meta de clientes, tá? Então, essas metas podem ser exemplificadas por meio do alcance de um determinado volume de vendas, o que a gente já tinha conversado, ou ainda de um maior número de clientes para a carteira da empresa. Então, vamos colocar aí bancos, sei lá. Então, se você aumentar aí sua carteira de pessoa jurídica em 1 milhão de clientes, né, no ano, então você vai receber um plus, um bônus, né, e você vai ser remunerado aí com base em 200 ações do banco. Então, o cara vai cadastrar cliente à torto e à direito aí para aumentar e bater a sua meta, né? Bom, pessoal, dito isso, né, como sendo o nosso ponto de partida, vamos agora entender como que a gente vai reconhecer e contabilizar essa transação. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que, antes de tudo, a gente tem que reconhecer uma despesa. Por que uma despesa? Porque é uma despesa de remuneração de pessoal. Então, lá dentro do seu plano de contas, você vai cadastrar essa despesa, que você está vendo aí de forma genérica. Você vai cadastrar essa despesa como sendo uma despesa vinculada a pessoal. Por quê? Porque eu vou... pensa assim, se eu for realizar o pagamento de 10, 15 mil reais, eu não debito a despesa de remuneração de pessoal e credito passivo lá de folha de 10 mil reais, é a mesma coisa, entre aspas, é muito semelhante, com a diferença que o valor do passivo é baseado no preço da ação. Então, essa despesa vai acontecer de todo jeito, é uma despesa relacionada aí no plano de contas com a parte de folha, e ela vai acontecer sempre, tá? A contrapartida, que é o crédito, é que pode ser diferente. Então, no primeiro caso, eu vou creditar um passivo se
nós tivermos serviços adquiridos, no caso, a prestação de serviço do funcionário, né, o funcionário bateu a meta, prestou aquele serviço, mediante o pagamento baseado em ações liquidadas em caixa. O que isso quer dizer? Se você bater a meta de vendas, sei lá, vender 1 milhão de unidades, eu vou te pagar o equivalente a 100 ações. Eu vou te pagar o equivalente a 200 ações. Então, eu vou debitar a despesa e vou creditar um pagamento, um passivo, né, de pagamento baseado em ações, pelo valor de... Aí eu vou ter que fazer uma continha de 100 ações vezes o preço da ação. Digamos que a ação da empresa XPTO seja R$30 em bolsa, né? Negociada em bolsa hoje, né? Que é o valor pelo... Quando a gente fez essa contratação, quando a gente estipulou essa meta, né? Que estava lá na disposição lá do plano de desempenho da empresa lá, então no mês de novembro, de outubro, sei lá. Então a gente, né, todo mês de outubro, se o cara bate a meta, ele vai ganhar as 200 ações. Então, de fato, ele bateu a meta no mês de outubro, no mês de novembro, estou dando um chutaço aqui, tá? E aí, 100 ações, hoje, né, dia 1º de outubro, 1º de novembro, sei lá eu, o preço da ação era R$30. Então, R$30 vezes 100 ações, vezes 200 ações, eu vou constituir esse passivo. Por outro lado, pode acontecer a situação de que, ao invés de eu entregar o valor em ações, o valor correspondente às ações, eu entregue as ações. Eu vou entregar as ações. Ele vai se tornar um acionista ou ele vai aumentar a sua quantidade de ações, caso ele já tenha essas ações adquiridas. Então, nesse segundo caso, ele vai receber a ação, né? Diferente do primeiro caso. Então, no primeiro caso, eu tenho um aumento do passivo, como vocês estão vendo, e claro que no segundo caso eu vou ter um aumento do patrimônio líquido, né? O PL vai aumentar, por quê? Porque eu vou entregar as ações e as ações fazem parte do capital social da empresa. Então, eu vou aumentar o capital social. Em resumo, vai haver um aumento desse capital. Então, vamos detalhar um pouco mais o que a gente acabou de explicar. Para as transações com pagamento baseado em ações liquidadas em caixa, na entrega do correspondente ao valor da ação, o pronunciamento técnico CPC 10R1, né, que está na sua primeira revisão, nos explica que a entidade deve mensurar serviços, né, o valor que ele vai entregar, e o passivo incorrido por meio do valor justo do passivo. O que quer dizer isso, né? O valor justo do passivo é o valor justo das ações. Então, veja, se você bater a meta de vendas, eu vou te entregar 100 ações. Então, quanto vale 100 ações? Então, eu vou consultar o mercado de capitais, vou consultar a Bolsa de Valores, está valendo R$30. R$30. Então, eu vou multiplicar o valor da ação vezes a quantidade de ações, aquele vai ser o meu passivo. Agora tem um detalhe técnico, né? Um detalhe bastante particular desse passivo. Esse passivo, ele flutua. Por que ele flutua? Porque como ele é atrelado ao valor da ação, então se a ação sobe, eu vou ter que pagar mais para o funcionário, né? Que é o objetivo. O objetivo é que a ação suba. Vamos pensar assim, o funcionário está trabalhando para caramba para poder a empresa ter um bom desempenho, para que ele consiga ganhar mais. Então, quanto mais ele tem um bom desempenho, mais a empresa repercute isso, mais seus papéis vão subir na Bolsa de Valores, mas ele vai ganhar. Mas pode acontecer o contrário. Tá? Acontece aí um retetel e o preço da ação cai. Ele vai receber menos. Então, esse passivo, ele é avaliado a valor justo. O que quer dizer o passivo avaliado a valor justo? Porque o valor justo é o valor de mercado. É o valor pelo qual o papel está sendo negociado em bolsa. Tá? Então,
Toda vez que o papel oscila, o passivo vai, o valor do passivo vai alterar. O valor justo é exatamente o valor de mercado, tá? Então, o que vai acontecer? Até que o passivo seja liquidado, ou seja, até que eu entregue efetivamente dinheiro para o funcionário, a entidade vai precisar remensurar o valor justo do passivo. Então, o passivo vai flutuar ao término de cada período de reporte, ou seja, ao final de cada período, pode ser o final de cada mês ou a cada trimestre, sendo que quaisquer mudanças no valor justo desse passivo deve ser reconhecido no resultado, né, na DRE. Então, é mais ou menos, para fazer um exemplozinho simpático, um exemplozinho, né, simplesinho, é mais ou menos assim, vê. Imagine que você foi contratado pela empresa XPTO, você é da equipe de vendas, você tem que bater uma meta. E aí você tem até o mês de agosto, setembro. Estou dando um super exemplo aí, tá, pessoal? Isso não tem nada, é no chute. Então, ó, você tem até o mês de agosto, setembro para bater a tua meta. Ou até o final do ano. Vamos colocar até o final do ano. Então, você tem até o dia 30 de dezembro para bater sua meta. Você rala pra caramba, vende feito um cão. E aí, pum, bateu a meta. Bim, foi premiado. Aí, o que vai acontecer? No dia 30 de dezembro, eu vou dizer assim, ó, você vai receber o equivalente a 100 ações. Então, no dia 30 de dezembro, eu vou registrar a despesa, tá? E credito o passivo de remuneração baseado em ações, tá? Pelo valor de R$30, que é o valor da ação listada em bolsa naquele momento lá. Muito bem, beleza. Só que eu não vou receber imediatamente em janeiro, tá? Eu vou receber lá para março. Então, de dezembro, de 30 de dezembro até 31 de março, esses papéis flutuaram. Lógico, não são ações, as ações não têm flutuação de preço diária. Eu não tenho que fazer esse registro de flutuação todo dia. Mas ao final de cada mês ou a cada trimestre, que é quando a gente encerra, né, as demonstrações de sociedades anônimas, são trimestrais os balanços. Então, quando chegar no final do mês de março, eu vou ter que consultar de novo o mercado, a Bolsa de Valores, verificar qual é o preço daquela ação e remensurar. Então, eu vou debitar, nesse caso do exemplo que está aqui no slide, as ações caíram. Foi ruim para o funcionário, coitado, que ele vai receber menos, né? Então, as ações caíram, mas para a empresa, entre aspas, foi bom, porque ela vai pagar menos. Então, se eu tinha um determinado passivo, que era o preço da ação em R$30, e se essa ação hoje está valendo 200, está valendo 25, né? Então, o que eu ia pagar relativamente a 30, eu vou pagar agora com base em R$25. Então, o meu passivo ele vai ser ajustado, né? Eu vou debitar o passivo, né? Creditar uma receita financeira, isso é outro ponto legal. Veja, eu vou creditar a receita financeira, eu não vou mais mexer naquela despesa relacionada com a remuneração baseada em ações. Aquela despesa é o valor original daquele passivo lá atrás, quando ele foi constituído. Eu não mexo mais nele. Eu não mexo, porque aquele valor refere-se ao valor que vai ser considerado como remuneração com folha, né? Naquele mês lá naquela competência. A flutuação do passivo ou é receita financeira, se o passivo reduz de valor, se as ações caem na bolsa, ou o contrário, uma despesa financeira para a empresa, se as ações sobem, que repare, ela vai pagar mais, ela vai ter um gasto maior. Então, imagine que eu vou pagar isso no final de março, início de abril, tá? Então, até lá, esse papel vai oscilar, meu passivo vai oscilar, eu vou reconhecer ganhos ou perdas financeiros, e quando chegar na hora de fazer o pagamento, né, eu vou debitar o passivo, né, eu vou liquidar o passivo, e aí, claro, eu vou creditar, enfim, o caixa, e o meu funcionário vai poder, enfim, receber.
Ok, pessoal? Tá tranquilo essa primeira parte, esses lançamentos, ok? Considerei aqui uma receita financeira, no meu exemplo, as ações caem. Pode ser o contrário, as ações sobem, e aí, evidentemente, eu vou ter um ganho. Porém, contudo, todavia, como diz a história, né, pode acontecer uma outra situação, onde nessa outra situação eu vou entregar ações, né? Ao invés de realizar o pagamento em dinheiro, eu vou realizar o pagamento em ações. Pode? Claro que pode. É super possível e acontece realmente. Você entrega as ações para o acionista, né, pessoal? Agora tem que lembrar o seguinte, né? Quando a gente está falando em entregar as ações, vamos pensar um pouquinho. A ação ela é escritural, né? O que vem a ser, pessoal, uma ação escritural? Uma ação escritural é aquela ação que ela é registrada em as ações negociadas na Bolsa de Valores, na B3, né, na Bolsa de Valores de São Paulo, essas ações elas são custodiadas, elas são guardadas por uma empresa que vai custodiar esses papéis, e você se torna proprietário de forma escritural. Você vai colocar ali o seu CPF vinculado àquele papel, e você é dono do papel, mas não existe o papel que você vai botar literalmente embaixo do braço e levar para casa como se fosse comprar um sapato, tá? Vamos brincar que isso não existe. Esses papéis, eles são escriturais, mas eles são seus, tá? Então, não se preocupe que eles serão seus. Porém, você não vai o papel físico, ele não existe, ele é realmente escritural, tá? Bom, então, o que vai acontecer? Você vai entregar essas ações para o funcionário que cumprir a sua meta, que bater aí a sua meta, tá? Então, o que vai acontecer? Você vai entregar esses instrumentos patrimoniais para o funcionário e, mais uma vez, o patrimônio líquido ele vai ser aumentado a partir da quantidade de ações que forem negociadas. Então, se forem negociadas 100 ações forem negociadas 200 ações, 50 ações, bom, aí é a partir do processo de negociação, tá, pessoal? Mas, em princípio, é isso aí. Eu vou aumentar o patrimônio líquido de acordo com o valor, o que a gente vai negociar. Né? E aí essa figurinha vai dizer exatamente isso. O aumento do patrimônio líquido é em função aí do valor que a gente vai negociar com o funcionário. Nesse slide a gente está vendo aqui valor justo dos serviços prestados ou produtos adquiridos. Eu quero que vocês entendam é que o pronunciamento ele abre a possibilidade de você fazer o pagamento baseado em ações para produtos, mas isso não acontece na prática, viu, pessoal? Você vai ler o CPC, você vai encontrar essa possibilidade, mas essa possibilidade ela é bem remota. Se paga funcionários, porque tem toda uma lógica. Você vai pagar baseado em ações, o cara vai ter um desempenho legal, vai produzir legal para poder refletir esse esforço no preço da ação e aí ele se sentir satisfeito com o seu desempenho. Mas para produtos isso isso não é comum, tá? Isso está no pronunciamento, mas isso não acontece na prática. E aí, qual que é o lançamento, pessoal? O lançamento, ele é razoavelmente simples, né? Mais uma vez, eu vou debitar a despesa, né? Com remuneração baseada em ações, vou debitar a despesa. E aí, eu vou creditar, essa parte é legal. Turma, eu vou creditar uma reserva de capital. O que é essa reserva? Por que eu não credito direto o PL, o capital social, BUF, né? Por um motivo bem simples, né? A reserva de... Como eu estou falando de uma SA, como eu estou falando de uma sociedade anônima de capital aberto, a gente tem que entender que ela tem algumas regras, ela tem alguns trâmites, né? Então, nenhuma SA pode ter seu capital aumentado sem que a Assembleia aprove. Eu estou numa SA. Então, para que eu aumente o capital social de uma SA, eu tenho que colocar isso em votação para que a Assembleia aprove. A Assembleia Geral Ordinária, que vai se reunir
em determinadas ocasiões ao longo do ano, uma vez por ano, 2, 3, 4, vai depender da empresa, do estatuto. E aí, claro, a Assembleia ela aprova, né, esse aumento de capital. Então, é um pouquinho diferente. Então, eu vou debitar a despesa que a gente já entendeu, essa despesa vai acontecer naturalmente, porém, o crédito é na conta de reserva de capital dentro do PL. Então, o PL é dividido, né? A conta patrimônio líquido, ela tem lá o capital social, tem as reservas de capital e tem as reservas de lucro, né? São essas três contas básicas, né? Existem outras, mas as três continhas básicas são essas. Porém, uma delas, que é a reserva de capital, é justamente para você receber esses valores que serão capital social no futuro, né? É a antessala do capital social. Então, o funcionário bateu a meta, o funcionário alcançou o desempenho estipulado e ele vai se tornar acionista, beleza? Só que não é assim, linear. Isso vai para uma assembleia, aí o nego vai perguntar, pois se a assembleia não aprovar? Pode, lógico que pode, mas não é comum, né, pessoal? Se isso já foi definido na política de remuneração do acionista, do funcionário, não tem por que a Assembleia não aprovar. Pode não aprovar, poder pode, não é comum, tá? Bom, e se a Assembleia não aprovar, aí você reverte o lançamento, você vai debitar a reserva, acredita uma receita, né, e não paga ao funcionário, mas tudo bem, isso não é normal, o comum, em 99,999999% dos casos, é que tudo bem, a Assembleia vai aprovar, tá? Porque isso já está definido na política de remuneração do funcionário, né? Não tem para que criar agora confusão, caso com o pobrezinho. Né? Então, debita a despesa normal, né? Folha, tranquilaço lá, credita a reserva de capital, isso 30 de dezembro, terminou o ano, publica como reserva de capital. Quando for no próximo ano, janeiro, fevereiro, março, que a Assembleia se reunir, bota isso como proposta, tá? Para aumento do capital para remunerar funcionários que atingiram suas metas, parará. A Assembleia aprova. Agora, então, é que eu vou debitar a reserva de capital e credito o nosso capital social. Neste momento, o funcionário, então, se torna proprietário das ações, ele se torna acionista, né? Ou então ele aumenta a quantidade de ações caso ele já tenha ações em períodos anteriores. Bom, o que é que ele faz agora com essas ações? Uma vez que ele é acionista, o que é que eu vou fazer? Você tem duas alternativas. Ou você permanece com essas ações em carteira, né? Você guarda isso com você, você se torna acionista e aí vai receber dividendos, né? Vai esperar a valorização das ações, vai constituir um patrimônio aí seu particular, né, com as ações, vai comprar outras ações, enfim, você vai viver sua vida aí como um feliz acionista, ou, na segunda hipótese, você simplesmente vai na sua corretora, né, e você, vende as ações, né, e transforma isso em caixa, em bolsa, dinheiro, e vai ser feliz em Paris, tá, pessoal? Então, existem essas duas possibilidades para o nosso aí feliz acionista, né, que trabalhou para caramba e merecidamente ganhou as suas ações. E, claro, se for para o PL, a gente vai ter que colocar isso daí bem direitinho nas demonstrações das mutações do patrimônio líquido, uma vez que afeta o PL. E o valor pelo qual a gente vai colocar esse aumento do capital social já não é mais pelo valor aí de mercado, né, pessoal? A gente sabe que o valor das ações, neste caso, é o que a gente vai chamar aí do valor nominal ou o valor do capital social dividido pela quantidade de ações. Então, eu tenho lá na contabilidade que cada ação, tá certo, vale R$20. O capital social sei lá, X dividido por 1.000 ações, então cada ação vale R$20. É diferente daquele primeiro, né? Quando a gente tinha lá o passivo. Lá no passivo, eu ia mensurar isso a valor de mercado. Aqui não é não, viu, moçada?
Aqui é valor nominal, porque eu estou mexendo com o PL, não estou mexendo com o mercado. Presta atenção, essa diferença é legal. Lá no passivo, eu estava debitando a despesa, acreditava o passivo, esse passivo flutuava, porque eu estava marcação a mercado, então se o papel subia, se o papel caía, eu ia atualizar o valor do passivo, mas aqui é diferente, moçada. Aqui eu estou aumentando o capital social. Então, se eu vou entregar 100 ações para o funcionário, então, hoje, quantas ações eu tenho? Eu tenho 1000 ações. Quanto vale cada ação? R$1. É o valor nominal. É o valor que está definido lá no estatuto, moçada. Então, R$1.000, 1000 ações a R$1, R$1.000 é o capital social. Se eu vou aumentar em 100 ações, então meu capital social vai aumentar em R$1.100. Então, eu vou aumentar pelo valor nominal. Agora, a mercado, isso está valendo quanto? Valendo 30, 40. Tá tudo bem. O valor de mercado é uma coisa, o valor do capital social é outra. O valor do capital social é o valor pelo qual o capital social foi constituído. Agora, quanto isso está valendo no mercado, isso é outra história. Então, o valor nominal é o valor do capital social dividido pela quantidade de ações. Se as ações sobem ou caem, a gente não está mais falando de valor do PL, eu estou falando de valor de mercado. Mas, então não vale a pena. Claro que vale. Uma coisa, ele tem 100 ações. Ele tem 100 ações, o valor nominal é de R$10. Só que está sendo negociado no mercado por 30. Bicho, ele vai ter 100 ações e ele vai vender isso por 30. Ele ganhou as ações, ele trabalhou e ele ganhou 100 ações. Está lá com ele, bonitinho. Ele vai vender no mercado, ele vai vender por 30, 35, 40, 50. E ele vai embolsar quanto? 30, 40, 50. Que ele ganhou as ações. Qual foi o custo dele? Entre aspas, custo zero. Custo zero é uma pinóia, ele trabalhou que só um danado. Mas ele ganhou. Então, pessoal, ele ganhou, quer dizer, ganhou nada, né? Ele trabalhou pra caramba e aí agora ele vai ter essas ações com ele, vai estar escriturado no nome dele. Então, ele vai lá no mercado e daí ele vai vender pelo valor de mercado, embolsa o dinheiro e vai ser feliz em Paris, como eu já tinha dito, né? Então, essa é a particularidade da remuneração baseada em ações com a entrega dos instrumentos patrimoniais para o funcionário merecedor, né, dessa recompensa aí. Ok, pessoal? Então, era essa a mensagem que eu queria dar para vocês. Eu espero ter contribuído, tá certo, com esse tema, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro, né, para vocês. Claro que é só um resumo da ópera, né, vocês vão precisar depois dar uma boa mergulhada aí nesse CPC 10, vocês vão precisar depois fazer uma imersão, mas acredito que com essa pequena colaboração ela possa servir para vocês, pelo menos ter uma visão em geral, né, do pronunciamento em si. Então, meus sinceros agradecimentos, muitíssimo obrigada. Para quem quiser me seguir nas redes sociais, esse aí é meu Instagram, Umbelina Lagioia, tudo junto, né? Passa por lá, tem um monte de coisa legal. E também a gente tem um canal no YouTube, do mesmo jeito, Umbelina Lagioia, e lá a gente tem um montão, tá certo, de aulas gravadas que falam sobre CPCs, a minha área de trabalho, a minha área de pesquisa, aquilo que realmente eu gosto de fazer, é o que a gente chama aí de contabilidade na vera, né? Contabilidade de raiz mesmo, como diz a história, tá? Então, obrigada pelo convite, né, pela possibilidade aqui de estar apresentando esse pronunciamento para vocês, espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, quem precisar depois, quem desejar, pode entrar em contato pelo Insta, que a gente responde para todo mundo, tá bom? Muito obrigada, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.